Litneros Gabó, Drogui Podcast Físico de Profi, episódio 4. Eu, Fefiusa 98, mandei em russo agora. Pedi muito, cara. Os caras pediram muito, velho. Fala em russo, faz em russo pra nós a chamada. E tô fazendo em russo, cara. Então tá pago, rapaziada. Com meu mano Renato Finaschi. Tamo junto, monstro. Tá tudo bem, mano? Tudo bem, graças a Deus. Bem demais. Hoje o nosso episódio, cara, é sobre resistência. Resistência, vamos lá. O pessoal bateu na portinha e falou, fala sobre resistência. E tá aí, rapaziada, resistência, podcast de hoje. Mano, vou começar com uma pergunta basicamente simples pra gente começar a entender como funciona a resistência, como a gente consegue treinar a resistência. Eu queria que você explicasse pra nós sobre a limiar 1 e a limiar 2, como funcionam esses dois elementos, cara. Legal, já começamos bem avançado, show de bola. Seguinte, quando a gente fala em resistência no futebol, a gente tem que pensar não só em resistência não tô cansando, é a resistência do que a gente vai ser exigido durante o jogo. Então, além da resistência aeróbia, que é essa que é de não cansar e tal, tem a resistência anaeróbia lática e também tem uma resistência anaeróbia alática. Além de essa anaeróbia lática também está relacionada com resistência de força, o quanto você consegue fazer força durante um período ali. Então assim, é um tema bem grande, justamente por isso que a gente vai fazer um podcast só dele. Sim. E a gente vai bater um por um. Quando a gente fala de L1, que é o limiar aeróbio, é a resistência aeróbia, que é essa resistência de bastante de carga de aguentar o jogo, de correr e tal, bem parecido com a do maratonista. Então é uma coisa, resistência a mais popular de todas. As outras a gente vai explicar. O L2 é a resistência anaeróbia lática. O que acontece? Quando a gente começa a fazer um exercício físico, a gente vai subindo, tentar imaginar um gráfico, que a gente vai subindo a quantidade de produção de ácido lático. Quando a gente está abaixo do L1, a gente produz ácido lático, mas já consegue despachar. Então é, por exemplo, assim, você produz lixo, joga na rua, o lixeiro já pega e tum, pessoal do caminhão. Então é rápido, então não fica lixo na rua. Então você vai lá e tal. E aí quando você vai subindo cada vez mais lixo você produz, mais você exige do lixeiro. Quando você passa do L1, aí você não está só no aeróbio, você começa a acumular lixo, porque teu corpo já não consegue mais segurar aquele, fazer essa tirada do lixo rápido, então você está começando a acumular. Mas assim, se acumula um pouquinho, não tem problema, porque acumula, fica um pouquinho, o lixeiro já vem e ainda segue. E aí a gente passou do limiar 1 já, que é o L1, e a gente está continuando subindo nesse gráfico aqui. Cada vez mais que a gente sobe, cada vez mais produção de ácido lático, e quando a gente atinge o L2, que é o limiar anaeróbio lático, que é o metabolismo que consome, que produz ácido lático, produz o lixo. Quando a gente bate esse L2, quer dizer que a gente esgotou a nossa capacidade de jogar o lixo fora, do lixeiro jogar. Então acumulou tanto lixo na rua que os lixeiros fadigou, não tem como, eles estão lotados de trabalho. Então ali é o L2. O jogador de futebol ele precisa ter um L2 muito bom, porque senão qualquer jogadinha intensa ele já vai morrer e vai ser difícil de recuperar. Sim. O L2 dele tem que ser lá em cima, para ele conseguir fazer várias transições, fazer as jogadas e não fadigar. Bater, voltar, entendeu? Voltar direto. E isso é uma capacidade que o futebol moderno exige muito. Antigamente era mais o L1, o L2 de vez em quando, porque o jogo ficava muito tempo parado, não tinha tanta intensidade. Sim. Não eram todos os jogadores que participavam da defesa, assim como não eram todos os jogadores que participavam do ataque. Hoje em dia até o goleiro está participando do ataque. Então hoje o jogo está muito mais dinâmico. Então hoje a gente precisa usar muito mais o L2. Então a gente usando esse L2, fazendo esse trabalho de aumentar a nossa capacidade de aguentar lixo, de armazenar lixo e também de distribuir, a gente consegue ser muito mais intenso dentro de campo e para recuperar a gente também recupera um pouquinho mais fácil. Então, para resumir essa pergunta, assim, o L1 é o limiar aeróbio. Quando a gente passa dele, a gente não está só 100% do aeróbio, a gente começa a acumular lixo, mas a gente consegue continuar trabalhando, jogando, fazendo exercício. Quando a gente ultrapassa o L2, aí nós chegamos à fadiga por excesso de ácido lático. A gente não consegue mais jogar esses lixos fora. E dentro do nosso corpo, nas células, o lixo é o ácido lático, o lactato que está sendo acumulado ali, e o lixeiro a gente chama de tamponadores. Então são
tamponamentos, pode ser agora subiu bicarbonato de sódio e muitos outros tamponadores ali que acabam tirando esse ácido lático da musculatura para conseguir fazer tudo funcionar ali. Então, Bom. basicamente foi essa. Bom, muito bom, muito bom. E quando a gente vai treinar, cara, em questão de tempo assim, por exemplo, a gente vai fazer um limiar um dia, quanto tempo eu uso ali trabalhando esse limiar? E no limiar 2 também, quanto tempo eu uso fazendo aquele trabalho ali? Legal. O limiar 1, ele é muito mais fácil de trabalhar e quando a gente pensa em futebol, a gente não vai só para o campo para melhorar o limiar 1, a gente vai melhorar a passe, a gente vai melhorar a finalização, vai melhorar o comportamento das linhas dentro de um sistema. Então, quando a gente pensa em melhorar tudo, a gente não pode só dar privilégio para o limiar 1. E o que acontece na prática isso, na maioria das vezes? Quando são os trabalhos de limiar 1, os trabalhos aeróbicos, o fisiologista e o preparador físico tem ali um limite, uma sequência de trabalho que tem que acontecer. Então ele sabe, ele está programado que o cara tem que correr 5 km, 6 km, 7. Então está programado, é o objetivo da sessão, o fisiologista e o preparador físico já estão alinhados com isso. E o treinador vai montar o trabalho dele, seja de finalização, de comportamento de linha, de qualquer subprincípio do jogo. E ali vai acontecer, quando eles jogam, e são jogos para trabalhar o metabolismo aeróbico, tem que ser jogos grandes. Então 7 contra 7, 8 contra 8, 10 contra 10, porque você não vai ser uma coisa tão intensa ali. Quando a gente faz intenso, a gente está produzindo muito ácido lático. Sim. E aí a gente está trabalhando, entre aspas, aí o limiar 2. O limiar 1, ele exige muito mais tempo de recuperação, exige um pouquinho mais de corridas longas, e é assim que faz. Então os jogos grandes, de 7 para cima, 8 para cima, e aí o treinador vai fazer todo o que ele quer, todos os subprincípios. Claro que o preparador físico também vai estar ajudando a montar esse trabalho para poder atingir o objetivo da fisiologia e da parte técnica do treinador ali. Então quando bate esse volume ideal, aí os caras falam, não, tá tranquilo. Se o treinador fala assim, não, pra mim também tá tranquilo, os caras aprenderam a fazer esse princípio de jogo que eu tava querendo, então a sessão fechou. Quando não acontece isso, o treinador faz, mas não bate com a meta, muitas das vezes tem um trabalho complementar. Então ele sai e vai fazer um trabalho físico, que basicamente vai ser esse também, de fazer corridas longas, com intervalos, tempo de recuperação, e assim a gente trabalha o metabolismo aeróbio do jeito que o jogo existe. A gente pode, os maratonistas, por exemplo, eles trabalham o metabolismo aeróbio dele, dando tiros de 400 metros, tiros de 1000 metros. O futebol não precisa disso. O futebol ali, o campo é bem pequeno, não vai passar de 100 metros. Sim. E a gente vai fazer durante o jogo sempre 20, 30 metros. Dificilmente a gente vai dar um sprint de 70, 80, raro. Então o trabalho vai ter que ser sempre conforme o jogo exige. Sem contar que a gente também trabalha bastante dentro do jogo quando a gente está na parte ativa. Geralmente a gente não está na parte ativa do jogo. Ou seja, quando a gente está na parte ativa, exige bastante da nossa capacidade anaeróbia, que é aquela capacidade mais intensa, onde a gente tem que ir lá, roubar, voltar, tá sempre se locomovendo num curto espaço ali, com bastante intensidade. Isso é bacana, cara, porque eu ia até fazer uma pergunta sobre isso, já vou aproveitar, sobre isso, cara. Como trabalhar a resistência anaeróbia, tipo, dentro do jogo ali, no espaço reduzido, como que eu posso fazer, o que Legal. eu posso fazer? Show. Então, a gente fechou o que é resistência aeróbica, que são jogos grandes, corridas um pouco mais longas, um tempo maior de recuperação, sempre trabalhando de forma intervalada, porque o futebol nunca é contínuo. Sim. Fechou. Agora o limiar 2. A gente vai trabalhar com jogos pequenos, então são 4 contra 4, 5 contra 5, 3 contra 3, 2 contra 2, 1 contra 1. E a gente vai usar o tempo que a gente leva até chegar na fadiga. Normalmente um jogador bem preparado, quando ele faz muita mudança de direção, quando ele está jogando, 50 segundos de um jogo bem intenso já é o suficiente para levar ele à fadiga. E aí 50 segundos, 1 minuto, varia um pouquinho de jogador para jogador. E aí a gente, o que faz? A gente vai tentando fazer ele correr e fadigar para estar mostrando pro corpo dele, tá tendo muito lixo aqui, tem que contratar mais lixeiro. E aí o seu corpo vai falar, vou acionar mais tamponamento aqui pra gente liberar esse ácido lático. Então, muito provavelmente 40 segundos também para alguns jogadores. Para quem já está na prática, normalmente entre 50 segundos a 1 minuto, se for bem intenso. Então o cara muda de direção aqui, roubou uma bola, já vai ter outra bola saindo de lá, já tem que correr, roubar outra bola. Sim. E é assim que funciona na prática. Então são jogos para trabalhar o limiar 2, que é essa resistência moderna, resistência intensa.
A gente trabalha com jogos pequenos e ali um prazo de 50 segundos, 1 minuto. Sempre vai ter uns fora de série que, pô, chega a fadiga com mais de 1 minuto, mas é muito difícil. Se o jogo tiver intenso mesmo, é mais por aí. Se você tá fazendo 1 minuto e não chegou à fadiga, são dois passos. Ou você tá muito fera, que são raros os casos, ou você tá deixando de colocar intensidade no jogo, ou o jogo não tá exigindo tanta intensidade de você. É o que você tem que fazer, você vai mudar o jogo. Se, por exemplo, você tá fazendo uma situação de 2 contra 1, esse 1 é o que tá trabalhando para atingir o limiar 2 e chegar à fadiga. Sim. E acaba o tempo e ele nem fadigou, isso quer dizer que a gente precisa alterar. Pode se colocar, aumentar um pouquinho mais o campo para ele ter uma distância de corrida um pouquinho maior, pode colocar mais um jogador para deixar ele na roda e aí ele vai ter mais lugares para mudar de direção. Então tem várias alternativas, vai depender muito de cada estágio, de como tá ali. O preparador físico ele vai ter sempre essas regrinhas dele aí para estar modificando, para estar ajudando para conseguir atingir esse objetivo do L2. E claro, como eu falei, não, quando a gente vai para o campo de futebol, a gente não vai só trabalhar metabolismo aeróbio, metabolismo anaeróbio. A gente vai trabalhar o jogo. Então vai estar, por exemplo, se o princípio de jogo do treinador é triangulação, eu vou ter que montar um trabalho que eu trabalho o L2 e a triangulação. O princípio de jogo do cara é contra-ataque com saída rápida e amplitude. Eu vou ter que aprender a fazer isso. Então eu vou ter que fazer um trabalho de L2 que o cara tá aqui no campo, faz o jogo, conseguiu dar não sei quantos passes ou conseguiu achar espaço, dá e todo mundo tem que correr para um outro. Então ele vai ter que fazer essas transições. Então vou tentar encaixar com a ideia do treinador. Esse é o papel do preparador físico. Bacana, bem demais. Falar um pouquinho agora sobre história, cara. Por exemplo, quando surgiu esse negócio de que o jogador tá mais rápido, tá mais potente, o jogo tá mais veloz. Eu queria saber o que você acha. Se é dos tempos de 2000 pra trás ou dos tempos de 2000 pra frente, cara. Que o futebol ficou mais intenso. Cara, assim, eu sou nasci em 96, então eu vi pouco futebol. Além disso, quando eu comecei a entender bem de futebol mesmo, foi em 2005 que o Brasil ganhou aquela Copa das Federações, a Copa do Mundo. E isso entender bem como criança. Eu passei só lá em 2009, 2010 que eu comecei a enxergar o jogo um pouquinho diferente. Depois que eu comecei a jogar e estudar futebol, aí eu tô olhando com outros olhos. Mas eu acho que foi um processo evolutivo pouco a pouco, entendeu? Então eu vejo vídeos lá da época de 70, o jogo não era nem um pouquinho intenso assim comparado com o de agora. Tinha jogadas intensas, mas não era com tanto volume quanto é agora. E era um pouquinho mais lento, bem mais cadenciado e tal. E a gente foi evoluindo aos poucos. Recentemente a gente viu a final da de 2002 e a de 94. A de 2002 eu achei uma intensidade absurda. E assim, por conta de princípios de jogo também, que os dois times eles não tinham tanta assim uma defesa por zona, era muito jogo de encaixe, uma marcação meio mista, tinha zona e tinha marcação não. Então os laterais eram alas que batiam, subiam lá na frente, tinha reposição. Então esse jogo foi muito mais intenso do que os que eu vi em 90. E o de 94 foi um jogo muito mais coletivo, a gente via a Itália sempre recuando bastante ali. Então foi aos poucos. E eu vejo que de 2000, depois da época do Pep Guardiola revolucionou o futebol. E aí todo mundo tentou fazer fórmulas para vencer o Guardiola. E o Mourinho conseguiu com aquela Inter de Milão lá frear um pouquinho, depois o Chelsea também conseguiu. Só que ali era um antídoto que não se salvava tanto, estava sendo um antijogo, né? Estava ficando com os 10 em dar. Sim. E aí nisso o método do Klopp com o Borussia Dortmund estava cada vez mais ganhando força. E o Guardiola tinha muita intensidade com bola, deslocamento e tal. E o Klopp era muita intensidade sem a bola. O Klopp queria ganhar a bola lá no ataque já, e lá no ataque mesmo os caras iam estar desorganizados, ia sair a jogada, fazer o gol, sempre intenso. No livro dele ele fala que queria passar a imagem de que estava saindo um choque da perna dos moleques, dos caras quando estava jogando, de tão intenso que o negócio estava saindo faísca, e ele queria sentir isso, ele queria pôr essa intensidade. Ele fala muito do rock and roll, que os times dele tem que jogar no ritmo do heavy metal, essas coisas. Então o time do Guardiola fez sucesso, os times do Mourinho, aquele Chelsea, conseguiram frear o sucesso, colocando muita intensidade no espaço curto, e o time do Klopp conseguiu responder o time do Guardiola marcando e atacando.
E aí começou o Mourinho, depois que foi pro Real Madrid também, fez bastante coisa, então eles mudaram muito a dinâmica do jogo. Eu acredito que a gente foi vindo numa evolução pouco a pouco e depois que chegou no Guardiola, no Mourinho, no Klopp, a gente teve uma evolução muito grande. Então hoje o futebol tá muito intenso. A gente eu assisti ontem a final de 94, cara, é muita diferença, Porque a gente vê, dificilmente a gente vê um pressing, né, que é o pressing é quando a pressão tá lá na frente. Dificilmente, muito raro. E quando tinha era com poucos jogadores. Hoje se a gente vai ver um pressing tem 6, 7 jogadores lá em cima. E abafando, desde a saída de bola. E assim, os caras respirar. Então. Pra um time hoje conseguir chegar no meio de campo, ele já teve que fazer um monte de coisa. Antigamente pra chegar no meio de campo não precisava tanta coisa assim. Sim, os caras já se equavam automaticamente. Eu acho que foi isso. A gente foi vindo pouco a pouco e depois do Guardiola, do Mourinho, do Klopp, teve uma evolução gigantesca e hoje quase todos os times do mundo que querem ganhar vão precisar saber jogar igual esses outros 3 treinadores que ganharam. E a intensidade foi uma das chaves do sucesso aí. Bem demais. Mano, falando ainda sobre treinamento, cara, você acha o que é mais importante? Força ou a resistência dentro ali do futebol, praticando ele mesmo? Legal. O que é mais importante no carro? As rodas ou o volante? Cara, creio que as rodas, porque sem as rodas, carro não. Mas também o volante é necessário, cara, pra você guiar o carro. Pra jogar futebol você tem que ter os dois. Assim como pra ser um carro tem que ter o volante, tem que ter a roda, não adianta. O freio, no caso, também. Então você tem que ter tudo, não adianta. Hoje a força e a potência faz a diferença. Mas pra você conseguir fazer a diferença, você tem que aguentar jogar o jogo todo. E aí você tem que trabalhar a resistência, porque não adianta você ser intenso, dar 30 minutos do primeiro tempo, o teu time já não consegue fazer transição, seu jogador já não responde tanto. Então você precisa ter os dois. E tendo os dois é aí que você consegue impor volume, impor velocidade nas suas ações, e aí você vai criando mais oportunidades. Sim. Mas é difícil. Você que já trabalhou com futebol, cara, já venceu o clube, já treinou bastante clube, o que você acha mais importante assim? Qual atleta deve ter mais resistência? Se é um meia, se é um atacante, se é um lateral, um volante? Cientificamente a gente sabe que os meio-campistas são os que percorrem mais o campo, então esses vão ter que ter um pouquinho mais de resistência, mas o Rapaziadinha que é meia aí, ó. futebol tá mudando muito e cada vez mais a gente vê os atacantes que fazem aquele ponto aqui também, recua e fecha a primeira linha. Os laterais hoje estão com muito mais funções do que antes, então tem lateral jogando por dentro, tem uma porrada de coisa. Então assim, as chances são que o zagueiro, o goleiro e o centroavante vão correr um pouquinho menos, um pouquinho só, o goleiro bem menos, mas todos os outros vão correr basicamente uma média legal ali de 11, 12 quilômetros. Isso é futebol de alto nível, né? Pra gente que não está no alto nível ainda, seja aqui no Brasil, categoria de base, seja qualquer outra coisa, os meio-campistas sempre vão ter que correr mais. Sim. Enquanto não tiver essa evolução do atacante voltar para recompor linha e tal, enquanto não tiver isso, sempre os meio-campistas, os volantes, os meias, ou aquele 10 tá acabando também, dificilmente a gente vê. Os laterais sempre correm bastante também, mas o volante ele corre todas as jogadas, né? O lateral só quando a bola tá com ele ali e tal. O volante ele tem basicamente todas as jogadas, ele tá percorrendo o campo ali, então é sempre isso aí. Sim. Pra você, o zagueiro é melhor ele ter força ou mais resistência? Ter mais resistência do que força? Então, o zagueiro, como a carga de resistência dele é menor, porque ele não vai percorrer tanto campo assim, embora tá mudando, mas sempre o meia vai correr muito mais do que o zagueiro, é bom que ele seja um zagueiro forte e rápido, porque basicamente se for um time que vai jogar linha alta, pressionar na frente, ele vai precisar ter a velocidade para recompor caso venha alguma bola. Se é um time que joga fechado, ele vai ficar precisando saltar toda hora para cabecear a bola, para fazer cortes, então a potência vai ser um pouquinho mais exigida desse zagueiro, mas é sempre aquilo, ele vai ter que evoluir nos dois, não adianta. Sim, vai ser mais predominante no caso então. Então, o futebol, assim, para todo mundo, a predominância é sempre aeróbia. Mas assim, no detalhe do detalhe ali, o zagueiro é um pouquinho mais exigido em potência do que um volante. E um volante é um pouquinho mais exigido em resistência do que um zagueiro.
basicamente por aí. Sim, bacana, cara, bacana. Aí, por exemplo, eu vou lá, treinei e tô com bastante dor muscular, cara. Bastante dor muscular. Muitas pessoas acham, nossa, cara, tá pegando pra caramba minha perna aqui, eu vou no campo jogar um pouco pra dar uma soltada. Isso é errado fazer? Isso atrapalha, cara, o rendimento? Sim, se o jogo for intenso, se essa coisa que ele for fazer no campo for intensa, e intenso como a gente sabe que o negócio é intenso ou não. A gente pode usar a escala subjetiva de esforço. Claro, é uma escala subjetiva, já o nome já diz. Mas se você pensa num 0 a 10 ali, o 0 é uma atividade extremamente leve, você está, por exemplo, parado, e o 10 é uma atividade que você não consegue mais executar, ela vai além do seu limite. Você pensa nisso aqui e vê o que é. Uma atividade leve, regenerativa, é sempre um 2, um 3, dificilmente passa do 3. Então 1, 2 e 3 ali é uma atividade regenerativa, que é uma bikezinha, uma massagem, um rolinho de liberação, um trotezinho, alguma coisa do tipo. Isso é uma atividade regenerativa. Se você está fazendo atividade 5, 6, 7, aí você não está regenerando. Você pode estar soltando a mente, que está batendo na bola, tá legal? Mas falar que está soltando a musculatura, você não está. Ah, basicamente isso, porque antigamente, quando não tinha tanto conhecimento, quando eu treinava com os professores, eu achava que, tipo, tô com dor muscular lá e se eu treinasse, tipo, eu ia melhorar, ia recuperar, ia ficar de boa. E basicamente isso acaba atrapalhando um pouco. O treino depois de uma sessão que teve muito desgaste ou um jogo que teve muito desgaste, o treino regenerativo, ele é muito bem indicado, ele ajuda muito na recuperação. Só que tem que ser uma atividade leve. Então você vai ver aí bastidor de equipes de elite, um dia após jogo, ou eles estão fazendo aquele trotinho no campo, ou eles estão na bike, ou eles estão fazendo alguma atividade leve, sempre coisas leves, entendeu? Então isso vai ajudar muito. Agora você querer colocar mais intensidade, aí vai piorar. E aí vai atrapalhar o processo de recuperação. Sim. Falando um pouco agora sobre câimbras, cara. Muitas pessoas, às vezes, falta resistência na hora do jogo e no finalzinho do jogo, quando tá acabando ali, depois de um longo tempo intenso, trabalhando legal durante o jogo, acaba ocorrendo a câimbra, cara. Eu queria perguntar pra você como eu consigo prevenir isso e por que ela acontece, cara. Legal, cãibra é um assunto bem legal e eu vou até ter um pouquinho mais de propriedade em falar de cãibra, que eu, entre aspas, competi, eu disputei como preparador físico a competição que mais tem cãibras no Brasil, que é a Copinha São Paulo. Porque os jogos são muito intensos, o período de recuperação é curto, a rapaziada muitas vezes não tem tanta preparação assim, não tem fisiologia, a preparação física não é tão difundida, tão especializada. Então, quando a gente vê esse campeonato aí, a gente sempre vê câimbra. E a gente, lá no Taboão, eu tive 2 preparadores físicos que estavam acima de mim, na hierarquia da comissão. Eles eram muito bons, um tinha muita experiência com copinha, já tinha feito várias copinhas. E o outro era muito fera, tinha feito só uma copinha ainda, mas ele estava muito bem alinhado com a parte moderna do futebol, os princípios da ciência do esporte. E então a gente conseguiu conciliar muito e eu estava lá aprendendo e aprendi muito. Então só teve um jogador que teve cãibra e esse jogador ele não foi, muito provavelmente não foi a cãibra da intensidade, talvez ele não tenha se dado muito bem com a creatina, alguma coisa do tipo, isso também é um motivo. O excesso de creatina pode causar cãibra, mas é um tema para um outro podcast, talvez até convidando um nutricionista para estar falando com a gente. Mas as câimbras elas se dão por quê? Por fadiga, e aí é falta de condicionamento, por falta de sódio, falta de potássio, falta de cálcio, falta de creatina e falta de água. Então são 6 razões, para estar acontecendo essas câimbras. Então você tem que estar lidando com isso. Como que você lida com isso? Se alimentando bem. Então usando alimentos que são ricos em cálcio, em sódio, potássio, atingindo a quantidade necessária que você tem que ingerir por dia. A creatina ajuda muito, então é batida em um dos melhores suplementos que existem pro futebol, ela é ótima. Só que também tem que ter aquela noção de quanto que é ótimo para mim, quanto que eu tenho que tomar, e aí é sempre um nutricionista que vai ter que estar alinhando com isso aí. Irmão, você já venceu isso, cara, nos campos aí de várzea. Sempre tem aquela pessoa do time que chega aquele cacho de banana depois de um jogo, você vai jogar outro. Ó, rapaziada, come aí que a gente não vai ter cãibra. Isso ajuda, cara? Então, a banana ela é rica em potássio, que é uma das razões que eu citei agora.
Mas assim, você falar que é Há isso, curto tempo, vai ali agora, ajudar tipo... não. Assim, ficou famoso porque o Guga, quando ele tava no auge lá, Comia banana na hora ele do comia jogo. banana no intervalo do jogo. E aí o pessoal foi, o que a banana tem? Ah, a banana é rica em potássio, potássio não dá cãibra. Mas assim, ficou famoso, entendeu? Mas não é só a banana que tem potássio e não é só o potássio que é a razão de dar cãibra. E assim, não é você comer ali antes do jogo que vai prevenir. É um trabalho que vem a longo prazo. Então, assim, esse potássio que você vai estar ingerindo, dificilmente vai fazer a digestão e vai usar ele, não sei, talvez um nutricionista possa responder melhor, mas eu duvido muito que esse potássio que você comeu ali no intervalo, em 3 minutinhos ele vai ser digerido ali, já vai pro músculo e você vai não ter câimbra ali. É muito difícil. Basicamente eu também acho que é um pouco difícil, mas já vamos fazer um apelativo aí pra... Mas pode ser que a longo prazo você comer banana, pode ser sim que por conta de potássio, potássio é uma das razões pra gente ter câimbra. Sim, tanto quanto a água, entre A água, cálcio, sódio, os outros elementos creatina. também. Irmão, a resistência, cara, ela melhora, né, durante o treinamento de força? Legal, show de bola. Quando você, por exemplo, sua velocidade máxima é 32 km por hora, vamos fingir. E aí você dá um pique de 32 km por hora. O que acontece? Você atingiu o seu limite ali, está fadigando e tal. Agora vamos supor que a gente consegue aumentar a tua velocidade máxima para 34. E aí você dá um pique a 32 km por hora. Você não foi a 100% do seu potencial. Dá pra ter mais. Então você não chegou muito próximo da fadiga, entendeu? Sim, A sua reserva ali de potencial de trabalhar dentro de campo, ela não foi atingida ao máximo. Então você teve uma reservinha, então quer dizer que a tua recuperação vai ser melhor. Então fazer um trabalho de força para que a gente consiga ter mais força e mais velocidade pode sim ajudar na resistência, porque a nossa recuperação vai ser melhor. Então basicamente é isso. Se tua velocidade máxima é 32 km por hora e você trabalha a 32, vou ter que fazer uma conta aqui, provavelmente eu errei, rapaziada. Mas é o seguinte, 32 km por hora é igual a 100%. 30 km por hora vai ser quantos por cento? Essa é a conta que tem que fazer. Mas muito provavelmente não vai ser a porcentagem que você quer. Legal, vamos fazer 29 aqui. De 30, finge que é 30. Sua velocidade é 30 e a gente vai para 27. Então nisso aí a gente perdeu o quê? 10% da capacidade. Então você economizou 10% da sua velocidade. 10% é muita coisa. Então você não vai cansar tanto assim, entendeu? Então vamos tentar só para ver se eu consigo explicar bem aqui. O ruim de não saber as perguntas que vai vir é isso. Mas é bom não saber porque aí eu respondo com naturalidade. Mas é basicamente isso aqui, ó. 30 km por hora é 100% da sua capacidade. 27 km por hora vai ser 90%. Então, o que vai te cansar mais? Você correr a 100% ou correr a 90%? Correr a 100%. Então, se você está correndo a 90%, você não está cansando tanto. E aí, você vai recuperar melhor e vai conseguir aguentar mais o jogo. Então, aumentar a força e a velocidade pode sim contribuir para a resistência. Então, além disso, a gente chama isso de economia de energia. Então, é um princípio básico aí. Quem tiver um pouquinho mais interessado dá para falar disso. E talvez dê para fazer um tema só de economia de energia, não sei. Vamos pensar aí. Vamos pensar. Isso é pro pessoal ver, cara, que não é planejado, cara. Não combina essa passada. É na hora aqui, ó. É do improvisado. Mano, e agora ao contrário, cara. A resistência em si, sozinha, ela melhora o treinamento de força também? Difícil. Aí já é mais difícil. É mais difícil. Muito provavelmente não. Eu nunca vi nenhum estudo que, por exemplo, quando a gente corre, a gente está trabalhando muito mais as fibras do tipo 1 e a gente está fazendo as fibras que são mistas, do tipo 2A, se adaptarem. Só para contextualizar melhor. A gente tem, basicamente, resumindo, a gente tem vários tipos de fibra, mas resumindo, são tipo 1, tipo 2A e tipo 2B. A tipo 1 é a fibra maratonista, ela é alta resistência à fadiga, magrelinha lá e tal. A do tipo 2B é a fibra Bolt, que é forte, rápida e tal. A do tipo 2A, ela é mista, ela tem um pouquinho de cada. E aí ela vai se adaptando conforme os estímulos. Se a gente trabalha muita resistência,
essa fibra do tipo 2A, ela vai ficar mais parecida com a fibra maratonista. Tipo, Se a gente treina muita força e potência, ela vai ser mais parecida com a fibra Bolt. Então a fibra mista ela vai jogar para onde tiver mais estímulo. E o que acontece? Quando a gente torna essa fibra do tipo 2 mais maratonista do que Bolt, a gente perde força e perde potência. Então trabalhar a resistência a gente tira um pouco da força, porque a fibra do tipo 2A ela vai se adaptar para ser mais parecida com a fibra maratonista, para ter mais resistência à fadiga e tal, mas ela não vai conseguir produzir tanta força. Porque quando a gente fala em força e velocidade, a gente tem que usar a fibra do tipo 2B, Bolt, e é basicamente isso. Sim. Eu quero deixar claro também e frisado que trabalhar a resistência, eu quero que você também explique um pouco, que trabalhar a resistência não é ficar também dando volta no campo, cara. Dá pra gente fazer isso jogando futebol. Isso. Certo? E assim, trabalhar a resistência, a gente já faz isso da fibra ser mais parecida com a fibra maratonista. Se a gente trabalha a resistência de forma contínua, que é sem intervalos e com a intensidade moderada por muito tempo, que é basicamente dar as voltas no campo, correr no parque, muito dos treinos de futebol que o pessoal das antigas passava. Década de 90 e a década de 2000 também usou bastante. Eu joguei um pouquinho e passaram muito isso pra mim. Então é um treino que vai te deixar muito mais parecido com a fibra maratonista e com isso você perde potência. Se é um jogador que naturalmente tem uma genética boa para potência e tal, ele ainda consegue ser rápido e consegue desempenhar em campo. Mas se é um jogador que já tem um pouquinho de dificuldade de ser forte, aí o corpo dele vai adaptar. Porque se ele tem dificuldade de ser forte, quer dizer que ele tem facilidade de ser magro, que é fibra maratonista. Fibra do tipo 1. Então, se ele está treinando para ser mais parecido com a fibra do tipo 1 e a genética dele favorece isso, aí ele vai que vai. Vai com força para lá. E aí ele fica cada vez mais lento, menos forte, menos rápido. E aí isso acaba prejudicando o rendimento dele em campo. E aí, como que eu posso resolver isso? Eu tenho que ser resistente, mas eu não posso ficar dando voltinha nem correndo par. Você vai fazer treinamentos intervalados. Então, pode ser de alta intensidade, pode ser de uma intensidade moderada a alta, mas sempre intervalados, porque é assim que acontece no jogo. No jogo você vai dar um pique, faz uma transição, a bola saiu para lateral, você não vai voltar correndo que nem um louco, você vai voltar um trotinho bem leve, vai se posicionar e o jogo vai ser isso. Então você vai dar um pique, vai fazer uma ação e depois você recupera, tem um intervalo, faz uma ação, tem um intervalo, faz uma ação, tem um intervalo. Futebol é assim, pode parar para olhar aí os jogos dos jogadores, é sempre assim, o cara não vai ficar correndo 5 minutos, vai lá e cai, não vai, não existe. Verdade, verdade. É basicamente isso mesmo, irmão. Cara, a caixinha de perguntas aqui, que eu montei pra você estar respondendo, acho que acabou aqui. Cara, você tem mais alguma coisa a falar sobre a resistência? Cara, agora Tipo, respondendo essa última pergunta, deu vontade de falar um pouquinho de HIIT. Só pra diferenciar o que é alta intensidade e o que é moderada alta. O HIIT ele ficou meio famoso aí, porque fizeram alguns estudos e o HIIT ele dá muito mais resultado. E a gente vive num mundo, claro, hoje a gente está na quarentena, tem excesso de tempo, mas normalmente não tem excesso de tempo. E os trabalhos de HIIT, ele veio trazendo resultados melhores ou iguais aos trabalhos longos, de 1 hora, de 40 minutos. E o HIIT você faz ali em 12 minutos, 10, 8 minutos. Sim. E tava proporcionando resultado igual. E como a gente não tem tempo pra vida, muita coisa assim, então tava fazendo muito sucesso. Pô, você tá economizando quase 40 minutos da sua vida ali e fazendo um trabalho melhor. E ainda era um trabalho que mentalmente também é melhor. Você fazer uma coisa intensa ali, arrebentar e tal, é muito melhor pra mente do que você ficar 40 minutos fazendo uma corrida ou uma bike, alguma coisa do tipo. Então, esse trabalho ficou muito famoso de HIIT. E aí tem um protocolo, o HIIT é só treinamento intervalado de alta intensidade. Não está dizendo quanto tempo tem que descansar, quanto tempo é alta intensidade e com intervalo. Isso é HIIT. Tem um protocolo do HIIT, que é o Tabata, que ficou muito famoso. Se eu não me engano, foi um dos mais pesquisados e um dos mais usados. E também tem uma coisa muito legal que favorece o Tabata, porque ele é 20 segundos por 10 de descanso. E fisiologicamente isso ajuda bastante. Só que na hora de marcar o tempo ali tem uma lógica, uma logística muito boa, porque você faz 20 descansa 10, você fez 30 segundos. Você faz 20 descansa 10, você fez 1 minuto. Então é muito fácil de entender quantas séries você fez, quantas séries faltam. Sim. É uma coisa muito fácil de entender ali. Então, se você fazer
20 séries, você fez um trabalho ali de 10 minutos, Isso, no caso. então, é muito fácil, então ele ficou muito famoso. Então esse é o HIIT, é isso, treinamento intervalo com alta intensidade. Bem E o demais. protocolo de Tabata é aquele lá de 20 e 10. O que acontece? E assim, 20 e 10, não sei necessariamente se é só 20 e 10, mas é basicamente assim, é 3 para 1. Uma lógica meio diferente aí. Eu preciso dar uma relida nisso aí, mas é basicamente isso. Então quando a gente fala de futebol, é resistência em alta intensidade, porque o futebol, como a gente falou, está muito intenso. Então a gente precisa trabalhar a intensidade e precisa dar um intervalo. Então basicamente é isso que eu uso. Eu também não me prendo a protocolos, então eu faço treinamento intervalo de alta intensidade e eu vou ajustando o tempo conforme o atleta e eu vou entendendo. Eu vou perguntando para o atleta, e aí, como é que foi, não sei o quê. E a gente vai ajustando da melhor maneira. Porque eu sei que no futebol não vai ser 20-10. 20-10 é uma alternativa, é um protocolo, mas eu não vou ficar refém de um protocolo. Então eu posso usar qualquer outro tipo de logística de tempo para estar ajudando o jogador. Vai depender muito de cada um, de como ele responde e o que está gostando. Então por isso que eu nem lembro tanto de como que é o protocolo. Eu li, eu entendi, eu estudei, mas Aplicou, como faz... deu resultado. Apliquei, deu resultado. Como não faz muito... como eu não uso o protocolo à risca, porque eu entendo que o jogador é uma demanda diferente, então eu já comecei a mexer nas regras. Depois que eu usei e apliquei, deu certo. Hoje eu mexo nas regras, continua dando certo, continua dando muito resultado. Então faz muito tempo que eu vi para ver se tem certeza se é 3 para 1, se é 2 para 1, se é 20-10. Mas é basicamente isso. E o intervalado de moderada a alta, ele não vai ser tão intenso assim. Então um HIIT dificilmente vai passar de 12 minutos. Porque se você passa de 12 minutos fazendo HIIT, você não está fazendo HIIT. Sim. Quando você faz moderada alta, aí você já consegue ultrapassar um pouquinho mais, 20 minutos, 15 minutos, 18. E aí a intensidade de moderada alta, você está falando, numa escala de 0 a 10, ela vai estar ali 7, 8, 7, 8. O HIIT vai estar sempre beirando 10, 9, 10, 9, 10, porque é muito difícil. Lembrando que o treinamento de HIIT é bom, né? No processo de queimar gordura, cara. Não, o HIIT é excelente. Dá Porque muita coisa. E pra 32 horas queimando gordura. você faz o HIIT e aí aciona o efeito EPOC, né, que é o consumo de oxigênio pós-exercício. E aí, como a gente consome mais oxigênio, a gente também oxida um pouco mais de gordura. E aí você terminou o HIIT, você fez o HIIT por 12 minutos e aí você passa várias horas consumindo mais oxigênio, queimando mais gordura parado, simplesmente parado, indo trabalhar, indo comendo, jogando videogame, comendo, então ela que é muito grande. Bem demais. Muito bom, muito bom. Cara, era basicamente isso que eu tinha pra mandar pra nós explicar pro pessoal aí. Podcast de episódio número 4 falando sobre resistência, cara. Se você tem alguma dúvida, quer saber sobre alguma coisa, manda lá o tema pra nós na caixinha de pergunta que a gente vai tentar lá no Instagram. Vai tentar destroçar a sua São dúvida. sempre vocês que pedem os temas. Eu abro a caixinha lá e, resistência, eu falo, Robinho, vai ser resistência. E aí ele faz as perguntas aí, me quebra um pouquinho. Vocês viram aqui. Mas é assim que funciona, beleza? E tá no 4 já, tá indo rápido, né? Tá indo rápido. Daqui a pouco já tá no número 100. 100. Então eu quero ver quando chegar no 100, como que a gente vai estar. Eu acho que eu vou estar barbudo, hein, cara? Eu acho que você... Vou estar barbudinho e bonito pra caramba. Isso aí eu já não consigo garantir. Se Deus quiser. Me ajuda, senhor. Mas é basicamente isso, pessoal. Tamo junto. Tamo junto. Até a próxima aí. Tamo junto. Segue nós.